Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de início de semana, começando com aqueles debates quentes sobre a NFL e tem muita coisa pra gente falar. Tem duas grandes novelas rolando aqui na maior liga de futebol americano do mundo, duas novelas aqui equiparáveis em tamanho a Rei do Gado e o Clone no auge. Primeiro Lamar Jackson, segundo Aaron Rodgers. Nenhuma das duas parece ter fim pela frente. A gente vai destrinchar tudo, vai tentar entender e vai tentar projetar o que vai acontecer nos próximos capítulos. Na segunda parte, draft. Estudei, analisei, conversei e eu tô pronto para revelar o meu ranking dos 4 principais quarterbacks desse draft. Joguei no Twitter recentemente para ver a opinião de vocês também, assisti, até hoje de manhã estava assistindo alguns jogos, mas eu tenho o meu top 4 que eu vou debater com o convidado da semana, Felipe Lawrence, @o quarterback, jornalista do Valor Econômico. Felipe, como é que você tá? E aí, Gabriel? Bom, isso aqui vai ser um episódio bem quente, né? Várias novelas que estão se estendendo por muito tempo, mais do que a gente esperava. Verdade, mais do que a gente esperava mesmo, né? Eu acho que a gente esperava que essas duas situações já estivessem resolvidas nessa altura, né? A gente tá aqui no mês do draft. Antes de começar, sorteio. Vou sortear um Pix de R$200. Para participar, você precisa estar inscrito para receber os alertas de episódio novo do podcast Cara dos Esportes no WhatsApp. Se você já está, ótimo, você vai poder participar. Se você ainda não está, adicione o número 21, DDD, né? 99896-3383. Adicione aos seus contatos. O número e o link para abrir o WhatsApp já estão lá na descrição, mais fácil. Me manda um quero receber que eu vou te incluir na lista. Quinta-feira eu vou mandar pela lista o link para você se inscrever no sorteio. Se você não tiver me adicionado, você não vai receber. E o link é bem fácil, você vai botar seu nome lá e tal, para eu poder sortear e depois, eventualmente, aí, escolher o vencedor. Quer dizer, sortear o vencedor. Eu vou anunciar o vencedor no episódio do próximo domingo. Lá no WhatsApp eu mando alerta de novos episódios de podcasts e promoções também. Na semana passada, por exemplo, eu sorteei R$50 para 3 pessoas por lá. Eu também converso com quem manda mensagem. É a melhor forma para a gente manter contato, então não deixe de participar. Dados os recados, vamos começar falando sobre Lamar Jackson, que não é igual ao Colin Kaepernick. Antes de entrar, não é igual ao Colin Kaepernick porque não tem o aspecto político diretamente, como era o caso do Kaepernick, e o Lamar Jackson hoje é um quarterback bem melhor do que o Colin Kaepernick era na época, mas dá uma sensação meio que uma série faz... Por exemplo, Last of Us, baita sucesso. E aí, em breve, a gente vai ter novas séries sobre jogos de videogame. E a gente tá vendo muito filme, tá? Enfim. É aquela coisa, uma novela fez sucesso, vamos tentar fazer algo parecido. Eu diria que é mais ou menos nessa linha, Felipe. Aquela... Tem elementos da novela Colin Kaepernick. Eu acho que a gente não pode comparar os dois casos, porque o caso do Colin Kaepernick tinha um elemento político muito forte, né? E aqui no do Lamar Jackson não tem. Assim, pode até você pode falar, pô, tudo é política. Nesse caso, política para você ter uma luta para ganhar contratos garantidos, etc. Então, acaba se tornando uma causa política. Mas não é uma causa que nem foi a do Colin Kaepernick, em que ele ficou no noticiário político norte-americano dia e noite por conta dos protestos dele. Não quebrou a barreira do noticiário normal, né? Exato. Aqui é uma situação de NFL de jogo, né? De coisa de intra-liga. Não é uma coisa que você está extrapolando esses limites. Mas a gente vê exatamente como você disse, a gente vê elementos que ligam as duas histórias, né? A gente tá vendo histórias de talvez um conluio entre os times, a gente vê essa história de, pô, será que ele vai jogar de novo na NFL? Será que ele se queimou? Então, assim, você tem histórias, você tem elementos que se perpetuam do Colin Kaepernick, que se perpetuam durante a história da NFL. Então, sim, eu vejo esses elementos, sim, de conexão
similaridades, né, entre os dois casos e até casos que vieram antes do Colin Kaepernick. Verdade. E eu queria voltar lá no começo, quando o Lamar entrou na NFL, porque eu acho que a carreira dele nunca foi comum, digamos assim, né? Ele já entrou na NFL envolvido em polêmica, né? E a polêmica quando ele entrou na NFL era a questão da posição, né? Ele vai jogar em outra posição na NFL. Eu acho que foi uma polêmica que se tornou muito maior do que realmente foi, porque na internet é sempre aquela coisa, né? Tem aquele tweet famoso, né? Que a pessoa meio que discutindo contra ela mesma. Tem que é assim, me diziam que o Stephen Curry não era um bom arremessador de 3, né? Ninguém diz isso, né? Mas as pessoas gostam de criar na internet um inimigo imaginário. No caso do Lamar não era tão imaginário porque tinha uma ou duas pessoas falando, não, ele não vai poder jogar de quarterback na NFL e tal. Eu não lembro se foi confirmado que alguns times pediram para ele fazer drills de outras posições. Eu não lembro se foi algo confirmado, mas foi especulado na época do draft de 2018. Ele não correu tiro de 40 jardas, por exemplo, né? Que acho que era mais um indicativo ali de eu sou um quarterback. E ele acaba sendo o 5º quarterback selecionado naquele ano, né? De 2018. Foi um ano quente de quarterbacks. A primeira escolha geral foi o Baker Mayfield. A terceira escolha foi o Sam Darnold. A sétima, né? Terceiro quarterback, Josh Allen pro Buffalo Bills. A 10ª escolha, o Josh Rosen pro Arizona Cardinals. E o Lamar Jackson foi a escolha 32, né? Os Ravens subiram para selecionar o Lamar Jackson. Então, desde o primeiro ponto, e ele provou todo mundo errado bem rápido, né? Ele foi MVP no ano seguinte. Mas desde o começo dele na NFL, já tinha uma controvérsia atípica envolvendo o Lamar Jackson, né? A gente tem que se lembrar que ele ganhou o Heisman Trophy, né, que é o prêmio de melhor jogador universitário, muito cedo. No primeiro ano dele como titular em Louisville, ele ganhou esse Heisman Trophy, e o desempenho dele nos anos seguintes foi diminuindo. Ele, assim, não por conta dele, mas por conta do time que era bem ruim. É um time que foi piorando ano a ano. O Bobby Petrino tinha um esquema ofensivo que não favorecia muito o quarterback, era um sistema que fazia ele correr muito, era um sistema que era de leitura simples, ou seja, você não dependia muito do quarterback para avançar aquele sistema ofensivo. E isso acabou prejudicando um pouco a avaliação do Lamar Jackson como quarterback na época do draft. Além disso, por isso que surgiram essas questões, tipo, será que ele vai ser wide receiver na NFL? Teve aquela, como você disse, teve aquela história aqui no Combine, pediram para ele fazer teste de wide receiver, ele se recusou. Ele não fez o tiro de 40 jardas, exatamente para não cair naquele estereótipo de jogador rápido. No fim das contas, acho que deu certo para ele, né? Porque ele foi escolhido no primeiro round, na bacia das almas, mas foi escolhido no primeiro round, e se destacou como quarterback, mas é um cara que desde o primeiro momento teve que lutar para provar que era o jogador da posição, né? Então você tinha aquele potencial do jogador, você via que ele tinha um braço bom no college, você via que ele tomava boas decisões, mas é um cara que foi muito prejudicado por conta do que foi pedido dele lá em Louisville. Então, isso acabou prejudicando um pouco a avaliação dele como quarterback pelos times da NFL. Sim, e o Ravens, o curioso é que a conversa que os Ravens subiram para 32, claro, para selecionar o Lamar, mas para garantir a renovação de 5º ano, né, automática, porque o jogador de segunda rodada, ele não tem esse 5º ano automático como tem a escolha de primeira rodada, por um valor controlado. O jogador da NFL, ele pode renovar a partir do 3º ano, né, mas as discussões por um novo contrato começaram mesmo, foi no ano passado, e ele senta nessa mesa para negociar, sendo um MVP já, né? Ele foi MVP no primeiro ano dele, em 2019. E eu anotei aqui os jogadores que receberam passes do Lamar Jackson na primeira temporada dele, que era o Mark Andrews,
ainda calouro, né? Um grande tight end, mas era ainda calouro. Nick Boyle e Hayden Hurst eram os tight ends. Os principais wide receivers eram Marquise Brown, Miles Boykin, Willie Snead, Seth Roberts e Chris Moore. Então, é um problema crônico do Baltimore Ravens não conseguir wide receivers. A equipe investe, não tanto quanto deveria, mas investe. O Marquise Brown, né, o Hollywood Brown, que agora está na Arizona Cardinals, é uma escolha de primeira rodada. E o que fez ele especial de verdade em 2019, apesar dele ter um número alto de passes para touchdown naquela temporada, passou de 30, se não me engano, 36, e apenas 6 interceptações, é que ele correu para 1.200 jardas e 7 touchdowns. E isso que eu acho muito interessante em quarterbacks que correm com a bola, porque eles chegam com um piso alto, quer dizer, relativamente alto na NFL, porque o cara é especial correndo com a bola, como é o Jalen Hurts, como é o Lamar Jackson. Josh Allen, os problemas dele de início como passador eram maiores ainda, mas você consegue encaixando o jogo terrestre ao redor de um corredor especial na posição, você consegue garantir um piso considerável para o seu ataque, né? O Lamar Jackson foi o melhor cenário possível. E a sua esperança é, conforme os anos vão passando, ele vai evoluindo como passador, e quando a habilidade dele como corredor começar a diminuir, que o Lamar não deu nenhum sinal disso ainda, ele vai compensar como passador. Como foi, por exemplo, o Russell Wilson, né? Tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Ele, há algum tempo, já ele não é o mesmo corredor do início, mas ele evoluiu muito como passador. Os Ravens nunca deram condições, eu acho que o Lamar evoluiu como passador, mas eles nunca deram condições para ele mostrar isso, porque ano após ano eles não conseguem construir um corpo de recebedores à altura, né? E você falou isso desde o college, que não era o melhor esquema, né? E eles eventualmente, agora só esse ano, eles se livraram do Greg Roman. Então a gente tem uma percepção dos Ravens como uma franquia inteligente que eu tô revogando nessa off-season. Tô revogando porque não tô dizendo que é uma franquia burra, mas acho que é uma franquia normal, porque são muitos erros, acho que é o maior erro, já falei aqui em podcast, eu acho que é um grande erro que eles estão cometendo, mas eles nunca conseguiram dar as armas e as condições pro Lamar mostrar essa evolução pós esse ano de MVP. Eu concordo, a gente tem que se lembrar que naquele ano de MVP, ele não foi somente o MVP, ele foi um MVP unânime, né? Então, assim, ele ganhou os 50 votos. Então, assim, é uma coisa... Ele teve 36 passes de touchdown naquela temporada, teve 1.200 jardas corridas também, mas, assim, ele mostrou bastante naquela temporada e depois daquilo mudou um pouco. O Ravens ele não conseguiu replicar aquele sucesso que o Lamar Jackson teve naquele ano por N motivos. O corpo de recebedores ficou ruim, era Mark Andrews e mais um bando de jogador que sumia um ano depois. O Lamar Jackson, ele obviamente, ele estava tentando se provar mais como passador, é um cara que ele tentou correr menos. Mas aí ano passado para mim, ele jogou melhor do que para de MVP dele. Até a lesão, ele estava jogando um nível muito alto. E acho que isso que para mim que deu a confiança para ele levar essa negociação contratual até essas últimas consequências, porque ele jogava bem até a lesão, ele falou, eu tô provando aqui que mesmo com esse portfólio de jogadores ruim que você tá me dando para tentar desenvolver meu jogo aéreo, eu tô conseguindo jogar num nível altíssimo, então eu mereço um contrato como de garantido. E aí começou, pra mim, essa foi a gênese dessa cara de braço que a gente tá vendo. A temporada passada foi boa até a lesão, tá sendo muito boa até a lesão. E ele tá tentando, e tá usando isso como exemplo. Ele falou, já fui MVP unânime, consegui voltar a um nível alto, então eu mereço esse contrato. Ele vem sendo o famoso Noé, né? Carregando um monte de animal nesse corpo de wide receiver. E o que você falou sobre 2022, eu concordo. Até acho que ele caiu um pouco de nível antes da lesão, mas ele começou o ano muito bem, né? E eu separei aqui alguns números dele.
Nota no Pro Football Focus, EPA por jogada, EPA estimativa de pontos adicionados, aquela estatística avançada que eu gosto de citar aqui, que ela é abstrata, mas ela explica bem o que está acontecendo em termos de ataque. E CPOE, que é Completion Percentage Over Expectation, né? Índice de passes completados acima da expectativa, né? Ali contextualiza cada passe, né? A média que é completado na liga, se o jogador está acima ou abaixo, né? A nota no Pro Football Focus é autoexplicativo. O Lamar foi o 4º em 2019, o ano de MVP, 16º em 2020, 20º em 2021 e 5º em 2022. EPA por jogada ele foi primeiro em 2019, 11º em 2020, 18º em 2021, 12º em 2022, que isso é afetado pela lesão também. E CPOL ele foi 6º, 19º, 17º, 21º. Né? Não é o quarterback mais preciso, mas ele tem precisão mais do que suficiente. Esses números aqui, para mim, contam a história de um quarterback que tá sendo... que o time ao redor tá deixando a desejar, tá decepcionando. Eu acho que é um quarterback que tem um argumento muito forte para dizer que não jogou o melhor futebol americano ainda. Isso tudo e somado aos 26 anos. Tem 26 anos ainda. Ele é muito jovem ainda. A gente esquece disso, né? Ele é muito jovem, muito jovem. O Will Levis, eu tava vendo, acho que ele tem 24. Que é um dos quarterbacks do draft. Ele tem 24, 23 anos, um negócio desse. Então, ele... Deixa eu só confirmar aqui, senão vai ficar martelando. Vai fazer 24 anos esse ano, em junho. Então, acho que tem um argumento muito forte para isso. Tem a questão das lesões, mas são duas lesões em passes. São duas lesões que, se fosse um pocket passer puro, se fosse o Joe Burrow, ele também teria sofrido ela. Não tem a ver com o fato do Lamar ser corredor, né? E eu acho que é muito... Essa questão do quarterback ser corredor vai se machucar mais. Claro que cada vez que você corre com a bola, você vai correr mais risco, né? Mas eu acho que é um fator superestimado. O que você acha, Felipe? Eu acho que é um fator superestimado. Eu acho que é uma muleta que os times usam exatamente para tentar diminuir o valor do jogador na hora de renovar o contrato. Porque, obviamente, as lesões... Obviamente, quando você se expõe, você sofre mais lesão. Mas não acho que é uma questão de você... Tipo, o jogador tem que se expor menos, tem que correr menos, e aí ele vai sofrer menos lesão. Acho que não é isso. Acho que a questão é você tentar adaptar, você tentar fazer... Você usar o seu esquema ofensivo a ponto de você reduzir o número de lesão. Então, assim, você não pode pedir pro seu quarterback diminuir o que ele faz melhor para reduzir lesão. Você tem que adaptar, você tem que proteger o máximo possível o seu quarterback, adaptando as habilidades dele. E no caso do Lamar Jackson, nem isso, porque as duas lesões que ele sofreu nos últimos 2 anos, no tornozelo e no joelho, foram em situações de passe, não foi situação em que ele saiu correndo com a bola. Então, toda essa conversa de falar, pô, ele não merece o contrato garantido porque ele sofreu lesões em 2 anos seguidos, perdeu jogos e pororó. Mas assim, não é questão dele ter sofrido essas lesões em situações em que ele está se expondo. É uma situação em que, como você disse, se fosse o Joe Burrow sofreria lesão, potencialmente. Se fosse Tom Brady, potencialmente poderia sofrer essa lesão também. Então, é uma muleta que os times usam para tentar mover a opinião pública contra o jogador nessa situação, nessa guerra de narrativa na renovação contratual. Sim, Matthew Stafford é um exemplo que eu gosto de citar. Ele sofreu 2 lesões no ano de calouro dele e mais 2 na segunda temporada dele. Eu lembro muito bem da preocupação. Será que o Matthew Stafford vai conseguir superar lesões e tal, não sei o quê. Depois ele jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos sem perder um jogo sequer por lesão. Tem o outro lado também, o Sam Bradford. Começou se machucando e depois nunca conseguiu ficar saudável. Então, é porque metade das temporadas do Lamar ele se machucou. Porque eu acho que porque tem poucas temporadas ainda na NFL, né? Ele
ele pode muito bem então, engatar uma sequência como essa do Matthew Stafford, 8 anos sem desfalcar um time por lesão. Pra mim é isso que você tá falando mesmo. É tentar ganhar opinião pública, né? É o torcedor não ficar irritado quando ou se o Lamar deixar o time, né? Porque a verdade é que os Ravens querem minimizar o risco, né? Porque quando você vai dar o contrato garantido, qualquer contrato tem risco. Quanto mais dinheiro garantido, maior o risco. Mas você tem que assumir um pouco do risco nesse lado também. Se é uma parceria e o quarterback é muito importante para um time, você tem que encarar como uma parceria. Por exemplo, ano passado, acho que todo mundo meio que concorda que o Lamar ele, por conta do contrato, ele não forçou para voltar. E não deveria ter forçado para voltar. Por que ele ia assumir o risco de voltar não 100% se os Ravens não assumem o risco de dar o contrato para ele, né? E se o Lamar assina o contrato garantido e se machuca, uma lesão que altere o curso da carreira dele, tô batendo na madeira aqui, é tão diferente assim se tiver 150 milhões de dólares garantido no contrato dele ou 200 milhões garantidos no contrato dele. Acho que você tá ferrado de qualquer jeito se o Lamar sofrer uma lesão séria. Então me parece aqui uma questão de teimosia, e parece uma questão que todos os donos estão de acordo. Eu falei isso no podcast recente. O Steve Bisciotti, dono dos Ravens, quando saiu contra o Deshaun Watson, reclamou publicamente, falou que não necessariamente significaria que eles iriam no mesmo caminho, e virou uma questão pra mim de ego. E acho que outro ponto importante, o fato do Lamar não ter agente. É mais difícil quando você não tem agente, porque se torna mais pessoal, né, Felipe? É o Lamar conversando com os Ravens, não é um intermediário. Eu acho que essa situação precisa de um intermediário, porque eu ainda acho que tem salvação, mas eu acho que já tem muita animosidade entre os dois lados, e essa questão do valor garantido eu acho que virou uma questão de ego, mais do que uma questão prática. Eu acho que eu sempre falo lá no Twitter que para mim o grande problema nessa situação toda é que o Lamar Jackson não tem um empresário. Porque o empresário, ele tá no direito dele. Exato, ele tá no direito dele de não ter empresário, mas a gente vê essas negociações contratuais na NFL, o contrato na NFL não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples de ser negociada. Então, você tem um empresário no meio que consiga blindar um jogador de críticas, você tem um empresário que consegue mandar uma mensagem para o Adam Schefter falando que o time está sendo canalha com o jogador, isso ajuda na hora da negociação contratual. Lamar Jackson não tem ninguém falando por ele. A gente não sabe o lado do Lamar Jackson direito. Ele fica fazendo tweets, mas assim, as pessoas não enxergam isso com seriedade. E a gente só descobriu que ele pediu para ser trocado quase um mês depois, porque ele tweetou, né? Exato. Que é o tipo de coisa que teria vazado pelo agente, né? Exato. Então, assim, a gente não consegue ouvir o lado dele de forma concretizada, né? De forma organizada, por conta dessa falta de um empresário que consiga tentar mover um pouco a opinião pública pro lado do jogador. A gente sabe que a maioria dos torcedores sempre vai se posicionar do lado do time, o que eu acho um absurdo, mas a torcida sempre se coloca no lado do time e não do jogador. Mas no caso aqui do Lamar Jackson, sempre tem um empresário que consiga representá-lo, que consiga mover a opinião pública pro lado dele, prejudica muito a negociação. E não prejudica muito também o contrato, a negociação do contrato, que poderia chegar talvez num meio termo, talvez não seja totalmente garantido, mas chegar num contrato que possa conseguir você falar com o Lamar Jackson, tipo, os times não estão oferecendo garantido, mas acho que isso daqui é uma oferta boa por XYZ. Quando você tá o Lamar Jackson negociando diretamente com a equipe, obviamente que ele vai se sentir ofendido quando você não oferece o contrato totalmente garantido que ele quer. Ele vai encarar isso como uma ofensa, porque o time não está oferecendo o máximo possível que eu acho que eu mereço.
Mas isso é negociação. Então, é muito difícil quando você se envolve diretamente nesse tipo de coisa, ainda mais com as cifras que envolvem o contrato da NFL, você se envolver diretamente. Porque você começa a criar animosidade, como você bem disse, você começa a criar, você começa a achar que, tipo, pô, os caras estão de sacanagem comigo. E eu não acho que o time tá de sacanagem com o Lamar Jackson, eu acho que o time gosta do Lamar Jackson. E o time tá tentando se proteger a margem de lucro deles, o que tá no direito da equipe. Assim, a NFL é um negócio, então assim, o time tem que proteger a margem de lucro, não tem que ganhar, tem que fazer lucro no final do ano. Então ele vai garantir, ele vai tentar fazer a negociação o mais seria uma contratação mais benéfica para o seu equipe para proteger as suas margens. Então, assim, você tem que ter um empresário no meio para você conseguir fazer esse meio de campo para não se tornar uma situação pessoal, para não se tornar uma situação que não deveria se tornar pessoal, não deveria ter essa animosidade toda que está tendo. E eu acho que por conta, para mim, já se tornou irreversível essa situação. Acho que acho que dificilmente você vai chegar num ponto agora que você consiga reatar essa relação do Lamar Jackson, principalmente com a diretoria da equipe. Acho que com o John Harbaugh, acho que ele está de boa. O John Harbaugh fala super bem. Na última semana falou super bem do Lamar Jackson. Acho que essa relação não tá manchada não, mas com a diretoria da equipe, acho que você já atravessou um ponto que você, tanto para o Lamar Jackson recobrar a confiança, mesmo se ele contratar um empresário, acho que se tornou uma situação que já ultrapassou o campo da irreversibilidade. Eu acho que dos Ravens, não. Eu acho que os Ravens ainda tem um cenário que eles estariam mais do que dispostos a ter o Lamar de volta, né? Mas o que deve ter... O Lamar é que eu não sei. Pode ser uma situação de que ninguém se manifeste, né? E o que saiu de notícia foi o Lamar tornou público o pedido de troca porque não teve nenhum interesse, né? Nenhuma ligação, né? Que é muito bizarro. Essa história de todos os outros times se afastarem do Lamar é um negócio que eu não consigo entender e nunca vi, porque normalmente, fulano de tal pediu uma troca, o que você acha, GM do time X? A gente não pode falar publicamente sobre isso, estamos satisfeitos com nossos jogadores e tal, fala aquela coisa meio vaga, né? Mas aí o Lamar recebe a transition tag e 4 times imediatamente, oficialmente ou extraoficialmente, dizem que não estão interessados. Ele torna o pedido de troca público e na reunião dos donos, vários times de novo descartam ele. Eu não sei o que está acontecendo. O meu palpite é que existe uma distorção grande entre a forma como os times veem o Lamar e como parte do público e a gente de fora vê. Mas pra mim é totalmente bizarro, porque dos tópicos aqui da pauta que eu pedi pra você fazer, Felipe, e eu fiz aqui também, é qual posição do Lamar Jackson ele tá no seu ranking pessoal de quarterbacks entrando em 2023. E eu encarei esse exercício da seguinte forma. Eu contei quantos quarterbacks eu com certeza preferiria ter na frente do Lamar em 2023 apenas. E eu contei 4. Contei Josh Allen, Joe Burrow, Patrick Mahomes, Justin Herbert. Obviamente não tá em ordem. Quantos você tem na frente do Lamar? É isso. Pra mim ele é o 4. Você coloca ele na frente do Herbert, então? Quando eu colocaria ele na frente eu coloco ele na frente do Josh Allen. Josh Allen, justo. Pra mim é Patrick Mahomes, Joe Burrow e... Caralho, esqueci o nome. Herbert, isso. Então, mas assim, não é... Nunca na minha vida eu ia imaginar que um quarterback nesse nível, top 5, na pior das hipóteses, top 7, talvez top 10, de 26 anos, ia estar sentado no mercado de free agents esperando 2 escolhas de primeira rodada, que é o que você precisaria, e os times não iam pular nessa possibilidade. O que é? Volta aquilo que você falou no começo do conluio, é uma estratégia de negociação para diminuir o valor dele, é os times mandando uma mensagem, a gente não vai dar contrato garantido.
os times têm desconfiança quanto à capacidade dele ficar saudável, a capacidade dele como quarterback. O que está acontecendo aqui, Felipe? O The Ringer fez um podcast bem bom na semana passada, uma série em áudio chamada Blackballed. É uma série em 4 episódios que está no Spotify e fala um pouco da história de como a NFL baniu jogadores negros da liga na década de 30 e como retornou, como foi essa reintegração da liga depois, 10 anos depois, em 1946. E lá eles entrevistam um pesquisador de história racial ligado a esportes do Museu Smithsonian. E ele fala uma coisa interessante, que o banimento de jogadores negros da NFL na década de 30 não foi um acordão oficial. Não houve um acordo, os dois não se sentaram na mesa e falaram: a gente não vai querer mais negro na NFL. Simplesmente foi algo que surgiu do éter da NFL. Tipo, surgiu assim da mentalidade dos donos da liga, eles decidiram não contratar mais jogadores negros. E depois isso se repetiu com o Colin Kaepernick. Eu não acho que você teve um grande acordo para a gente não vai mais contratar o Colin Kaepernick. Eu acho que foi um negócio meio tácito, não foi algo que teve um acordo centrado, assinado com os times e vamos evitar o Colin Kaepernick. E aqui é a mesma coisa. Acho que você tem uma sensação entre os times de se autoproteger, que vão proteger os times, os donos eles se protegem uns aos outros. E você tem essa questão de, tipo, a gente não quer dar um contrato garantido para um jogador X por N motivos, seja lesão, seja porque a gente não gosta do estilo de jogo dele, seja que a gente tem questões de... a gente não sabe quanto que ele vai continuar entregando no nível que ele está jogando. Mas assim, eu não acho que você tenha um acordo dos times não vamos contratar. Eu acho que é mais uma situação de controle mútuo entre os times, de um negócio meio tácito para tentar se proteger, porque o que eles querem evitar é algo que aconteceu na NBA, por exemplo, e que começou a ter 2 jogadores ganhando contrato garantido, e depois nenhum outro... Daí depois abriu as comportas, todo mundo teve contrato garantido. Teve uma entrevista recente do presidente do sindicato da NFL, dos jogadores da NFL, Termos Smith, em que ele falou um negócio que eu não sabia, que tipo, contrato garantido na NBA e na Major League Baseball, por exemplo, não está escrito no acordo trabalhista. Não é uma coisa que está em lei, está escrito em norma, que os jogadores precisam ter contrato garantido. Se tornou prática de mercado. Então, assim, porque 1 ou 2 jogadores começaram a ganhar contrato garantido, todos os outros começaram a ganhar também por prática de mercado. Porque se tornou algo habitual. E ele fala que na NFL, eles viram o que aconteceu nas outras ligas e eles se posicionaram a ponto de a gente não vai dar isso para os jogadores. Porque por N motivos, por conta de margem, proteção de margem, porque os contratos são maiores, porque o risco dos jogadores é maior e tudo mais. E ele fala que a luta do sindicato dos jogadores é para você tentar quebrar isso, é você tentar dar consciência de classe para os jogadores, né, que tipo, se vocês se juntar os 4 próximos jogadores que têm grandes renovações contratuais, junto ao Joe Burrow, junto ao Jalen Hurts, junto ao Justin Herbert, junto ao Lamar Jackson, os 4 falam, a gente não vai mais jogar até ter o contrato garantido, totalmente garantido. O sindicato acredita que isso vai garantir, isso vai gerar uma mudança e que os times vão ter que dar contrato garantido, porque não é mais um jogador, agora são vários. Então, assim, é uma coisa bem complicada, porque eu acho que é uma estrutura da liga que está se protegendo para você não ter não dar tantos poderes para os jogadores nessa questão de renovação contratual. Concordo. E assim, né, se esses 4 quarterbacks conseguirem contratos garantidos, aí quando chegar a vez do Ja'Marr Chase, Justin Jefferson negociar, eles vão querer uma porcentagem gigantesca ou quase tudo garantido, né? E aí começa a descer para as outras posições, né? As principais estrelas. É isso que os donos querem evitar, né? E curioso para ver como é que vai avançar essa negociação desses outros 3 contratos, né? Porque os 3 já podem negociar, os 3 já estão negociando e você tenta sair na frente do Lamar, de repente o lado dos jogadores dá uma freada esperando o que o Lamar vai conseguir,
é bem curioso o impacto, né? Porque é sempre um contrato, ele dita o mínimo do próximo, né? E o Lamar meio que parou a fila, né? Nessa questão, né? Eu não acho que vai ter tanto impacto assim. Acho que você não tem acho que você não tem tanto impacto porque no caso de jogadores, eles têm empresários, eles têm pessoas que estão conversando por eles. Acho que a situação do Lamar Jackson acho que traria um benefício real para os outros jogadores caso ele ganhasse o contrato garantido, por exemplo. Mas se ficar nesse modo de stand-by, eu acho que vai ficar nesse modo de stand-by. Para mim, acho que a chance hoje é maior do Lamar Jackson não jogar nessa temporada do que jogar. Acho que não altera tanto as outras negociações contratuais. Eu acho que você vai ter uma certa normalidade nas negociações desses outros jogadores, a não ser que o Lamar Jackson consiga um contrato muito garantido, algo parecido com o Deshaun Watson ganhou, mas acho que nesse momento acho que não afeta tanto assim, não. Era o ponto que eu ia terminar esse assunto antes de passar para Aaron Rodgers, palpite para o que vai acontecer. E esse seria a minha hot take. Eu acho que o Lamar Jackson vai acabar não jogando em 2023. E tem precedente para isso, a gente já viu jogadores fazerem isso. E eu acho que se tornou um assunto muito importante. O sindicato dos jogadores não quer que o Lamar assine sem um contrato garantido, né? E eu lembro que no começo das negociações saíram sobre o sindicato tá também fornecendo um suporte pro Lamar e tal, questão conselhos e tal, e eu não me parece que um time, porque precisa de um time parar e pensar, pô, isso aqui é ridículo, a gente pode pegar o Lamar Jackson, o que a gente tá hesitando aqui? Mas eu tô contigo, eu acho que hoje é mais provável que o Lamar não jogue em 2023 do que ele jogue pelos Ravens ou por outro time. Eu ainda acho que se ele jogar vai ser pelos Ravens. Uhum. Eu mudei de ideia recentemente, porque eu acho que essa troca não vai sair. Eu acho que os times têm um pouco também de medo do que aconteceu com os Broncos e com os Browns. Você dá a compensação de draft e o mega contrato é um investimento absurdo. Mas eu acho que hoje é mais provável. Eu diria 60 e 40. 60 o Lamar não joga, 40 o Lamar joga. Eu concordo. Eu fiz aqui rapidinho uma lista, antes de passar para o Rodgers. Eu listei 10 times que eu acho que seriam malucos de não explorar a possibilidade com seriedade de trocar pelo Lamar. São New York Jets, Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Tennessee Titans, Houston Texans, Washington Commanders, Detroit Lions, Minnesota Vikings, Chicago Bears e San Francisco 49ers. Algum nome te chama a atenção? Eu acho que o Washington Commanders pode ser uma situação bem interessante, porque vamos supor que o Dan Snyder venda o time agora nos próximos meses. Aconteça essa transação que está se arrastando, né? Mas vamos supor que se concretize, chega um novo dono. Vamos supor que seja o Josh Harris, que também é o dono do 76ers da NBA. Será que ele não vai ter interesse em tentar fazer uma troca pelo Lamar Jackson para tentar começar entre aspas, o reinado dele como dono do time de uma forma mais efetiva? Eu acho que é uma possibilidade. Acho que não é fora do reino da possibilidade, da realidade se isso acontecer, não. E ele é menos sujeito àquele pensamento coletivo, né, dos donos. Exato. Né, porque ele é novo. Exato, é um cara que veio da NBA, um cara que tem que não está muito inserido nesse contexto dos donos. Então acho que o Commanders pode ser um time a ficar de olho caso essa transação se concretize. Verdade. Vamos seguir para Aaron Rodgers. O primeiro, eu vou ser bem direto aqui, que acho que todo torcedor dos Jets, todo torcedor dos Packers quer saber até quando essa novela vai se estender, né? Eu acho que tem um deadline natural, que é o draft. Porque eu tenho certeza que os Packers gostariam de entrar nesse draft já com escolha ou escolhas extras, né? Do mesmo jeito que os Jets querem entrar no draft sabendo que eles vão ter o Aaron Rodgers. Mas aqui se tornou uma situação tão estranha que eu acho que nenhum dos lados tem poder de barganha. Porque os Jets já se amarrou totalmente ao Aaron Rodgers, e se não vier Aaron Rodgers a torcida vai ficar maluca.
E os Packers sabem que o Aaron Rodgers não vai jogar por eles, né? Porque ele é um cara que tava quase aposentado. Ele falou que tava 90% aposentado, né? Quando ele entrou lá no retiro da escuridão que ele passou. Então, eu acho que a gente vai ter uma resolução até a semana do draft. Se passar o draft sem resolução, aí eu, sinceramente, qualquer data aí que você... Provavelmente training camp, acho que é o outro deadline natural. Mas não me pode ser que a gente esteja gravando aqui domingo à noite, sei lá, sábado de manhã, segunda de manhã, sai a troca. Mas não tem fim, assim, lógico, né? Não tem um prazo pra isso decidir. Um prazo fixo. Acho que é exatamente o que você disse. Esse prazo natural do draft seria o mais Mais sólido, seria né? óbvio, seria óbvio, porque você quer entrar no draft já sabendo quais escolhas você pode usar, né? O Packers, por exemplo, querer entrar, acho que quer entrar no draft já com essas escolhas adicionais para fazer a sua estratégia de escolha de jogadores. Mas é uma situação meio bizarra, né? Porque a gente não sabe o que está travando essa negociação. É o Aaron Rodgers, é a negociação entre os times de escolha, teve aquela história que o Jets ele quer proteção adicional caso o Aaron Rodgers se aposente no ano que vem, né, o que é em termos de justo. escolha de guerra, o que é totalmente justo. Você tinha aquela história que o Packers não troca o Aaron Rodgers por menos de uma primeira escolha do draft, mas parece que essa história já mudou. O Aaron Rodgers está quieto, fala dele. Eu acho que para ele tanto faz. Eu acho que assim, se ele for trocado pelo Packers e jogar pelo Jets, ele joga pelo Jets. Se ele ficar no Packers, acho que ele se aposenta. Acho que na cabeça dele são esses dois cenários. Mas acho que a situação está se arrastando mais em nível de times do que no Aaron Rodgers em si nessa situação, né? Agora, nesse momento da novela. Sinceramente, eu não quero ter no meu time um Aaron Rodgers que estava 90% decidido a se aposentar e quer jogar por outro time por raiva do Packers. Não que ele tenha raiva dos Packers, mas o que ele falou, né? Que ele achou que ele ia ter todo o tempo para decidir e quando saiu lá do retiro dele, ele viu que os Packers já meio que tinham seguido em frente, né? Então, não quero... Eu já falei 1000 vezes e reafirmo, não gostaria se fosse meu time. E não acho que os Jets estariam muito melhor indo atrás do Lamar Jackson. E eu não... Pra mim vai ser Pra mim não vai funcionar. Eu acho que vai ser uma situação daqueles tipo que, se o time for... Vamos falar que essa troca vai pra frente. Ele vai pro Jets. Se o Jets tiver uma boa temporada com ele, eu acho que ele continua. Se o Jets tiver uma temporada mais ou menos, ele vai se aposentar. Então é uma situação muito, muito certa pro Jets. Pro Jets tentar nesse nível, né, de comprometimento pro Aaron Rodgers. É um jogador que já tá velho, obviamente, um cara que tá batendo 40 anos. E é um jogador que, como você bem disse, ele tava 90% aposentado antes de ir para aquele retiro espiritual dele. E então assim, você não... E tem sido um saco de se lidar nos últimos anos, né? Exato, um cara que é difícil de gerenciar na equipe, um cara que quer as coisas do jeito dele, é um cara que vai querer levar os recebedores que ele gosta pro Jets. Então, assim, eu acho que é muito perigoso pro Jets ter tanto nesse all-in em cima do Aaron Rodgers, sabendo que é um cara que pode se aposentar no ano que vem e o time vai ficar chutando o dedo, vai ficar sem um quarterback reserva de fato, né? Porque você vai ficar um ano com o Aaron Rodgers, ano que vem você vai voltar com o Zach Wilson? Não vai. Então, assim, você vai ter que ir ano que vem, potencialmente, ir atrás de um outro quarterback porque o Aaron Rodgers se aposentou. Então, assim, é uma situação que pro Jets é meio complicada. Então, assim, o Packers é certo em bater o pé. Pô, vocês querem tanto, cara? Então paga o que eu quero. Então, assim, é uma situação que me parece muito mais de time, né? Nessa briga dos times do que do Aaron Rodgers. Acho que o draft realmente vai ser o deadline natural, né? Porque os times vão querer resolver a situação antes de configurar suas estratégias de draft, já sabendo que vai ter escolha X ou que não vai ter escolha Y, né? Assim, o Aaron Rodgers é, claro, um upgrade bem grande em relação ao Mike White e o Zach Wilson, né? Então isso ninguém vai questionar. E é justo
lembrar que ele jogou boa parte da temporada, o Aaron Rodgers jogou boa parte da temporada passada machucado, né? Então é algo que atrapalhou o desempenho dele, a temporada dele não foi nada boa. Mas assim, você troca pelo Aaron Rodgers e você passa a ter o sexto melhor quarterback da conferência. E aí você vai dar uma escolha de primeira rodada ainda. Você ainda tá na divisão do Buffalo Bills. E eu, sinceramente, com o Aaron Rodgers, se o Tua conseguir jogar 15 jogos, eu ainda coloco o Miami Dolphins na frente dos Jets. Eu ainda colocaria os Jets na terceira força da divisão. Isso, pra mim, é outro motivo. Porque você não vai trocar pelo Aaron Rodgers, que foi 2 vezes MVP seguido. Vai trocar por uma versão inferior, né? E eu não acho que faz o Jets um contender. E se não faz o Jets um contender, acho que o time pode vencer o título, claro, tá no, mas não torna ali um dos 5 favoritos ao título, na minha opinião. E você vai dar uma escolha de primeira rodada e qual o valor dele? O que você acha que seria um valor justo, Felipe? Eu vou dizer que eu não faço a menor ideia, cara. Eu não sei mensurar o que seria um valor justo para um quarterback. Sim, foi MVP recentemente, mas é um cara que está com 40 anos, um cara que você não tem uma previsibilidade se ele vai jogar mais de um ano. Então, eu não sei. Assim, você tem que dar, com certeza você tem que dar uma escolha top 100, né? Por conta de todo o histórico do Aaron Rodgers. Mas mais do que isso, acho difícil. Acho que você dá uma escolha de segundo round condicional para virar primeira, caso o jogador ele jogue, ele continue jogando no ano que vem, com alguns escaladores de desempenho, talvez, mas assim, é uma negociação complicada. É uma negociação complicada entre os times, porque obviamente o Jets não, assim, em diretoria fala uma coisa, mas na hora do general manager o cara tem que pensar na sustentabilidade da equipe por vários anos, né? Então, você dá uma escolha de primeiro round, pra mim hoje é um peso muito, muito grande pro Rodgers no patamar em que ele tá. Eu acho que tem que ser alguma coisa condicional mesmo, tipo, escolha de segunda rodada, e se ele passar de 5.000 jardas, ou passar, sei lá, de 40 passos para touchdown, ou foi escolhido para a seleção All-Pro, vira uma primeira rodada, né? Algo do tipo. Ou uma escolha em 2025, que se em 2024 ele jogar 16 jogos, ele vira uma escolha de primeira rodada, algo do tipo, né? Porque não, é muito difícil, né? Porque não é uma coisa garantida, né? E, enfim, eu acho que é difícil mesmo, mas acho que até o draft é resolvido, né? Porque a gente vai ter uma resolução dessa história. Essa história vai ter resolução. Porque ele quer jogar pelos Jets, os Jets querem ter ele como quarterback, os Packers não querem ter o Aaron Rodgers como quarterback, e acho que todo mundo ali tem pouquíssimo poder de barganha, e vai ter uma hora que de repente na quinta-feira, no dia do draft, um dos GMs vai estar olhando pro board, assim, pô, eu preciso saber se eu vou ter essa escolha ou não. Aí vai lá, vai ligar e vai fazer o negócio acontecer. Vamos passar para o nosso ranking dos 4 quarterbacks do draft. Antes, anúncio importante, eu vou revelar o meu primeiro mock draft 1.0, na semana depois da Páscoa. A Páscoa é agora dia 9 de abril. No dia 11 de abril, de noite, eu vou revelar o meu mock draft. Vai ser newsletter e podcast, ambos exclusivos para apoiadores. Então, se você curte o meu trabalho, quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos, quer ajudar o podcast a ficar no ar, porque é difícil ser produtor de conteúdo independente, não é fácil. Se torne apoiador, link na descrição, R$14 por mês você vai ter acesso aos meus textos, aos podcasts exclusivos, e vai ajudar o programa a ficar no ar. Então, link na descrição. Ranking do Big Four. E eu tenho visto nas últimas semanas o pessoal com alguns nomes diferentes e tal, e assim, você pode acertar o teu relógio pelo draft, né? Porque vai chegando abril, vai começando o pessoal a ter umas opiniões diferentes,
E dá pra saber quem tá tendo opinião diferente porque tem uma opinião diferente e quem quer aparecer, né? Dá pra saber muito fácil. Felipe, qual que é o seu ranking dos 4 quarterbacks? Anthony Richardson, CJ Stroud, Bryce Young e Will Levis. De cima pra baixo ou de baixo pra cima? De baixo pra cima, pra criar um... De baixo pra cima? É. Em quarto lugar, Will Levis. Em terceiro lugar, CJ Stroud. Em segundo lugar, Anthony Richardson. Em primeiro lugar, Bryce Young. Eu achei que eu ia ser polêmico com Anthony Richardson e CJ Stroud. Não fui. Eu botei eles empatados. Mas com uma ressalva, eu também, o resto é a mesma coisa. Will Levis, quarto. Botei Anthony Richardson e CJ Stroud empatados em segundo. E Bryce Young em primeiro. De novo, eu achei que eu ia ser polêmico. Eu lembro que a última vez que um tópico grande desse foi o que os Bears fariam. Justin Fields, vai trocar o Justin Fields, vai usar a primeira escolha e tal. E aí eu convidei o quarterback ruim, né? O pessoal lá do perfil lá do Twitter, né? E daqui a pouco ele concordava comigo. Aqui eu achei de novo que eu ia trazer uma hot take, mas não. Vamos começar então por CJ Stroud e Anthony Richardson, Felipe, porque acho que é o que vai pegar mais gente de surpresa. Eu tenho os dois empatados, porque eu ainda acho que tem uma diferença se você... Se o time pode se dar o luxo de fazer uma aposta para aquela com odds altas, ou se o time quer um cara ali mais seguro. Mas ainda assim, o potencial do Anthony Richardson é muito grande. Por que você coloca ele na frente do CJ Stroud? Exatamente por conta dessa questão física dele. Eu acho que como quarterback, acho que os dois são bem parecidos, assim, em termos do que eles apresentaram de fundamentos de quarterback na última temporada. Acho que eles são bem parecidos mesmo. Então, em termos de precisão de passe, em termos de força de braço, em termos de decisão de campo, de como se protegem, de como fogem de pressão. Mas para mim a vantagem do Anthony Richardson aqui, eu vejo o teto dele, por conta dessa habilidade física dele, muito maior do que a do CJ Stroud. Para mim o Anthony Richardson, e o Combine confirmou isso, ele é o melhor quarterback em termos atléticos desde o Ken Newton em 2010. Então assim, é um quarterback que você tem um potencial muito grande. Se você vai alcançar esse potencial, depende do time, depende de vários fatores, e assim, o que a gente está analisando aqui é o que a gente vê como potencial, não é o que os times vão fazer, ou o que ele vai aprender, a gente não é evidente. Então, assim, para mim essa habilidade técnica, a habilidade física dele, torna o potencial dele muito acima do CJ Stroud. Eu acho que o teto dos dois, se comparar o que o Anthony Richardson pode chegar em termos físicos, né, e se ele conseguir alavancar essa habilidade física dele pro jogo dele como quarterback, para mim é muito maior. Para mim é absurdamente maior do que a do CJ Stroud. Então, para mim, ele é o segundo lugar, bem na frente do CJ Stroud. Pra mim esse é o ponto, né? Não é que, ele é um bom quarterback fisicamente. Ele, tipo o Will Levis. O Will Levis testou bem, braço forte e tal. O Anthony Richardson fez literalmente o melhor combine da história para um quarterback, em termos físicos, né? Não é qualquer tipo de atleticismo que a gente tá falando, né? Eu discordo sobre a semelhança entre o CJ Stroud e o Anthony Richardson. Eu acho que o CJ Stroud é muito mais preciso, muito mais tradicional. Eu tava reassistindo o jogo dele contra a Georgia, né, na semifinal Pitch Bowl hoje de manhã, e ele foi muito bem nesse jogo, né? Mas sabe quem jogou pra caralho também naquele jogo até se machucar? O Marvin Harrison. E o quanto que esse desempenho melhor do CJ Stroud é porque ele tinha um time absurdo ao redor dele, né? E ele provavelmente vai passar a carreira inteira dele e não vai ter um corpo de recebedores tão bom quanto ele teve em Ohio State. E o Anthony Richardson, ele teve um time muito pior, né? Ele é muito mais cru, né? O Anthony Richardson, né? É um ponto que eu falei aqui no podcast algumas vezes. O CJ Stroud tentou 830 passes no college. O Anthony Richardson 393. O Anthony Richardson tem 20 anos ainda. Então, ele tá muito longe do que ele vai ser ainda. O CJ Stroud, eu acho que ele tá mais perto do que ele vai ser. Acho não, ele está mais perto do que ele vai ser na NFL do que o Anthony Richardson. E você falou sobre Cam Newton, né? Cam Newton jogou em Flórida também, né? Não foi bem, quase não jogou.
E teve aquele ano absurdo em Auburn, né? E pode ser uma coisa que você tá pegando o Ken Newton, que não teve a temporada de Auburn, né? E o Ken Newton, se ele não vai pra Auburn, ele não se tornaria aquele quarterback? Não tem como dizer. Mas eu acho que tem muito potencial no Anthony Richardson. Eu entendo um time selecionar o CJ Stroud pela segurança. Sim. Um time que precisa mais de um quarterback pro dia 1, né? Pra ser titular na semana 1. Mas até nisso eu tô mudando um pouco, porque eu acho que a habilidade do Anthony Richardson correr com a bola garante se você conseguir montar um bom esquema ali de jogo terrestre, usando o quarterback ali em corridas desenhadas, eu acho que você pode ter o Anthony Richardson como titular na semana 1, porque ele me lembra meio que um Cam Newton e um Jalen Hurts em termos de força, mas consideravelmente mais rápido que os dois em linha reta, né? E eu acho que você pode montar mais ou menos o que o Eagles fez. Claro que você não vai ter um time tão bom, mas você consegue fazer o que os Eagles fizeram com o Jalen Hurts em 2021. Sim, eu concordo. Acho que você tem com o Anthony Richardson mais habilidades atléticas para você garantir que ele consiga alcançar um nível de jogo logo no primeiro ano do que o CJ Stroud. Porque o CJ Stroud, ele vai fazer o feijão com arroz. Ele é um jogador que, para mim, não, assim, em termos de Ohio State, ele foi beneficiado muito por conta do corpo de wide receivers, mas é um cara que, assim, apresentou menos, por exemplo, do que o Justin Fields como quarterback lá em Ohio State. É um cara que, assim, corre menos com a bola, um cara que tem dificuldade de leitura de pass rush, um cara que não consegue interpretar muito quando está sendo pressionado. Eu acho que isso na NFL é muito importante, porque é um nível bem acima em termos de complexidade de leitura de defesa. Então, com o Anthony Richardson, você tem uma habilidade atlética que consegue compensar um pouco essas limitações técnicas que ele apresentou na última temporada. Você consegue refinar essas habilidades técnicas, do Anthony Richardson, alavancando o que ele tem, ele consegue fazer de bom em termos atléticos. Então, para mim, ele se torna uma opção com um teto muito maior do que o CJ Stroud nesse momento. Mesmo nesse primeiro ano dele cru, ele tendo pouca experiência em Flórida, em poucos dropbacks em Flórida, né, em situações de passe. Então, acho que eu gosto mais dele nesse sentido do que ele pode apresentar nesse primeiro ano do que o CJ Stroud. Que vira uma questão também, qual a melhor versão do CJ Stroud na NFL que você consegue ver? Eu vi num guia recentemente que a comparação dele é o Ryan Tannehill, a comparação do Anthony Richardson é o Josh Allen. Acho que assim, você teve aquele CJ Stroud durante o College Football Playoff, que pra mim foi o melhor jogo dele no Ohio State, porque ele mostrou realmente uma habilidade atlética. E é um bom sinal, o melhor jogo dele sendo o jogo mais importante contra, basicamente, uma defesa de NFL, né, que é a Georgia. Exato, assim, ele teve um jogo bom, mas assim, foi o único jogo que ele realmente apresentou mais discernimento dentro do pocket, um cara que ele conseguiu ler esse pass rush, ele conseguiu se vencilhar bem de pressão, algo que ele não vinha fazendo durante a temporada, faltou bastante durante a temporada de Ohio State na Big Ten. Então, a minha questão é, será que isso realmente ele mudou de nível no jogo? Clicou alguma coisa na cabeça dele que mudou de nível? Ou será que foi só um jogo por conta da pressão, por conta de tudo aquilo que estava em jogo no College Football Playoff que realmente fez ele elevar o nível dele? Então acho que assim, eu gostaria de ter visto mais consistência dessa evolução que ele teve nesse último jogo dele como universitário do que ele teve de fato durante a temporada. Will Levis, a sensação que eu tenho é um cara que também testou muito bem fisicamente, mas que chega mais velho, teoricamente teve mais tempo para se desenvolver e não chega no... Ele teve o penúltimo ano dele foi bem melhor do que o último, né? Tem uma questão dessa também e não sei, não consigo ver assistindo ele jogar, ele tem um porte físico, tem um braço forte, mas a mecânica dele é meio estranha, eu acho meio compacta demais, não sei explicar muito bem, mas assistindo aos jogos dele não teve nada que me empolga muito no Will Levis. Pô, eu vou ser bem sincero, o Will Levis, essa situação toda do Will Levis, quando começou a
cogitar ele como quarterback top do draft, eu fiquei, porra, tá maluco. Porque assim, ele era de Penn State antes de transferir pra Kentucky. Ele não conseguiu ganhar a posição do Sean Clifford. Assim, e assim, ele nunca demonstrou nada em Penn State. Não. Depois, vendo jogos dele em Kentucky, eu não vejo muita coisa além do que ele mostrava em Penn State. Então, assim, é um jogador que eu fico meio assustado quando falam que ele vai ser escolha top 10 do draft, porque pra mim ele nunca mostrou isso. E eu vi os jogos, eu vi rever os jogos porque eu falei, pô, não é possível que eu não esteja vendo o que as outras pessoas estão vendo. Eu não vejo. Eu acho que o braço dele, assim, ele tem um braço muito forte, acho que ele tem uma bola muito forte, mas sob pressão ele não consegue desenvolver isso. Eu acho que se você depender dele em passes curtos, acho que ele é muito inconsistente, eu acho que ele não consegue se posicionar no pocket, ele nunca me pareceu confortável no pocket, então assim, é um jogador que pra mim tecnicamente tem muitas falhas, um jogador que não consegue desenvolver muito bem o jogo dele lá em Kentucky. Ok que Kentucky não é uma universidade tradicional no futebol americano, é muito no basquete, né, mas no futebol americano não tem tanta tradição, mas mesmo assim, eu vi ano passado o tape dele da temporada de 2021, eu vi bastante quando o Giants draftou o Under Robinson, que era o wide receiver lá de Kentucky, para ver o Under Robinson, mas eu acabava vendo depois o Will Levis, né, como consequência, e nunca me impressionou, mesmo em 2021, que foi a temporada melhor do que a de 2022. Então, assim, eu acho que é um jogador que, para mim, não faz muito sentido em termos de primeiro round nesse draft. Você tiraria ele do top 4? Eu tiraria, pra mim não é o top 4. Eu assim que você me obrigou a fazer esse top 4 dos 4, mas pra mim não é o quarto melhor do draft. Quem que você prefere? Eu gosto mais do Tanner aqui de Stanford. Justo. Eu tenho uma vibe meio Paxton Lynch do Will Levis, sei lá. Sei, eu acho que ele vai cair mais do que a gente tá esperando no draft. Eu tô vendo aqui no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast, tem uma aposta aqui que você pode botar ou no Anthony Richardson ou no Will Levis, quem vai sair primeiro. Ele tá pagando 1,33 no Anthony Richardson, que é bem baixo, mas eu acho bem seguro. É uma aposta que eu faria aqui. Eu acho que tá mais perto dele realmente não sair não ser o quarto quarterback selecionado do que ele ultrapassar o Anthony Richardson, né, nessa altura. Vamos falar do Bryce Young agora, né, que a gente concordou como o melhor quarterback desse draft. A altura é a questão que todo mundo tem medo com o Bryce Young, mas eu acho que tem muita coisa especial assistindo ele jogar, né? A criatividade, a improvisação, as leituras, o braço, e eu vejo muita coisa nele que é aquele tipo de coisa que você não consegue ensinar a um quarterback. Acho que ele tem um braço bem melhor que o C.J. Stroud, por exemplo, e o time de Alabama não era aquele time, com 3 wide receivers de primeira rodada, né, com Jerry Jeudy e, enfim, os outros, aquele que foi preso agora que não fugiu o nome. Caramba, qual que foi? Dos Raiders? Henry Huggs. Isso. E eu achei que ele foi fantástico nessa última temporada, e pra mim ele, desses caras aqui, eu ainda acho que o Anthony Richardson, a melhor versão do Anthony Richardson é a melhor versão deles. Mas se eu tivesse que apostar minha vida num que vai ser o quarterback top 7 da NFL, seria o Bryce Young. O Bryce Young tem todos os diferenciais de um grande quarterback da NFL, né? Um cara que... Menos altura. Menos altura, assim. Mas assim, a altura eu tô desconsiderando, porque eu acho que a altura é um fator que é superestimado nessa situação. Porque eu acho que você tem... Ele se destaca tanto nos outros pontos que eu acho que ele joga mais do que a altura dele mostra. Eu acho que ele tem uma habilidade de fazer jogadas muito forte, é um cara que se posiciona bem no pocket, um cara que tem uma leitura ele tem uma leitura muito boa, né? Ele teve uma vantagem que outros quarterbacks de Alabama não tiveram, que você teve um coordenador ofensivo com experiência na NFL. Você teve o Bill O'Brien como coordenador ofensivo, que ajuda muito no desenvolvimento dele como quarterback. Ele chega na NFL
já com pedigree de refinamento, né, no que a NFL espera de um quarterback, que os outros quarterbacks desse draft não têm. Então, ele é um cara que não se abala com pressão, um cara que consegue ler muito bem a pressão, um cara que consegue ter uma mecânica de passe que eu acho diferenciada, que eu acho que o grande diferencial para mim, do Bryce Young, é uma mecânica de passe que, assim, ele fez uma mecânica de passe diferenciada que consegue suprir a, entre aspas, falta de altura dele para ser quarterback na NFL. Então acho que isso é uma coisa que, para mim, chama muita atenção vendo os jogos dele, que mesmo com o time de Alabama, que foi nos últimos anos, que foi bem abaixo, né, do que os outros quarterbacks que saíram de lá tiveram, ele é o único quarterback que chega na NFL sem título de Alabama, do Nick Saban, sei lá, há quase 20 anos. É um bagulho bizarro, mas é um jogador que, para mim, tem uma habilidade de quarterback, de passe, de refinamento, de técnica, que os outros quarterbacks dessa classe, para mim, não tem. Pra mim ele é bem superior ao Tua e ao Mac Jones, principalmente ao Mac Jones, e ao Tua também, né? Bem superior aos dois. E a questão do tamanho dele, a altura me preocupa menos do que o peso, porque a questão da durabilidade, né? E ele já teve uma lesão no ombro, né? Que é aquilo, né? O Russell Wilson, Drew Brees, Kyler Murray, baixinhos, mais fortes, né? Largos. O Bryce Young é mais magro. Então isso me preocupa mais do que a altura em si. Mas, assim, todo quarterback que você vai selecionar, né? Tem pontos positivos, pontos negativos. Muitos não tem como mudar. Esse é um que não tem como mudar no Bryce Young, mas o que ele faz em campo eu acho especial. E pra mim seria bem perto de, não diria loucura, né, mas eu acho que é um grande erro do Carolina Panthers, porque tudo indica vai ser o CJ Stroud, né? Parece que ainda tem alguma divisão dentro da franquia, né? Eu já vi história de o dono que é o Bryce Young, mas a diretoria e o Frank Reich querem o CJ Stroud. Nesse momento lá no Bodog, CJ Stroud é franco favorito para ser a primeira escolha geral, 1,30. Bryce Young 3,75, mas eu ainda acho que esse 3,75 tem algum valor do Bryce Young, mas eu acho que seria um erro do Carolina Panthers, um erro considerável deixar passar o Bryce Young. Eu também acho que seria um erro considerável, né? Você não escolher o Bryce Young para a primeira escolha do draft. Acho que a questão do peso é um negócio que você entende na NFL, que você tem um regime de treino mais diferenciado, uma coisa mais parruda, né, em termos de nutrição esportiva. Acho que você tem acho que é contornável. Acho que você não é uma situação em que ele vai ser magro pro resto da vida, mas então acho que você, considerando toda essa questão de habilidade técnica dele, ele não ser a primeira escolha, acho que pode ser uma daquelas decisões que daqui a alguns anos a gente pode ficar revisando e falando, putz, como o Panthers foi otário, não escolheu o Bryce Young. Qual o Bryce Young é Pro Bowler, All Pro, enquanto que o CJ Stroud tá meio cambaleando. É um cenário possível. Acho que pro Frank Reich, porque ele pensa lá de quarterback, acho que o CJ Stroud realmente encaixa mais do que o Bryce Young, mas em termos de potencial, o Bryce Young é muito maior. Acho que seria um erro não escolhê-lo. Se o Bryce Young precisar de ajuda para ganhar peso, eu tenho as 10.000 horas ali de especialidade para ajudar ele, só não sei se é o peso que ele quer. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback, acompanhem o trabalho dele lá no Valor Econômico. Volta e meia você vai encontrar lá um Felipe Lawrence, uma matéria. É o nosso Felipe Lawrence aqui do podcast Cara dos Esportes. Felipe, brigadão e até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Valeu, pessoal. Não esqueçam de participar da promoção. Bem simples. Uma chance de melhorar. Você vai ficar recebendo os podcasts diretamente no WhatsApp. A gente vai poder se comunicar por lá. Você ainda vai ter a chance de ganhar um Pix. Não deixe de participar. Tá tudo na descrição explicado direitinho. O podcast volta nessa terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, com um episódio exclusivo para apoiadores. Então até lá. Tchau.